E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Revelações sombrias, os vigilantes caídos. O que você sabe sobre os anjos que caíram antes de Lúcifer? A Bíblia menciona brevemente esses seres em Gênesis 6, mas as igrejas tradicionais raramente falam sobre eles. Quem eram os filhos de Deus que desejaram as filhas dos homens? Os textos apócrifos, especialmente o livro de Enoque, os chamam de os vigilantes, anjos designados para observar a humanidade, mas que sucumbiram à tentação da carne. Neste episódio, mergulharemos nas profundezas das Escrituras para revelar a história quase esquecida destes anjos rebeldes, cujas ações provocaram o dilúvio e mudaram para sempre o curso da humanidade. Gênesis 6 nos diz: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Estes seres, conhecidos como Nefilim, são descritos como os valentes e homens de fama. Mas quem eram seus pais, os filhos de Deus? A expressão hebraica Benei Elohim, traduzida como filhos de Deus, aparece em outros textos como João 6 e 2:1, onde claramente se refere a seres angelicais. Estes não eram simplesmente homens justos, como alguns tentam interpretar para suavizar o texto. O livro de Enoque, embora não canônico, era amplamente conhecido pelos judeus do período do Segundo Templo e citado no Novo Testamento, na Epístola de Judas. Nele, encontramos detalhes sobre esses anjos. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram-lhes filhas bonitas e graciosas. E os anjos, filhos do céu, viram-nas e as desejaram. E Samiasa, que era o seu líder, disse-lhes: temo que talvez não queirais que esta ação se realize, e somente eu pagarei por este grande pecado. E todos responderam-lhe: façamos todos um juramento, e prometamos uns aos outros sob anátema não mudar este plano, mas executar esta ação. Segundo Enoque, 200 anjos, liderados por Samiasa, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para tomar mulheres humanas. Estes anjos não apenas cometeram pecados carnais, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Os vigilantes ensinaram aos homens os segredos da metalurgia, a fabricação de armas, a confecção de espelhos, o uso de pedras preciosas, a feitiçaria e a astrologia. As mulheres ensinaram o uso de pinturas e ornamentos, a arte da sedução. É significativo que em 2 Pedro 2:4 lemos: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Judas 6 complementa: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Estas passagens sugerem anjos que abandonaram seu posto e domínio próprios, uma referência clara aos vigilantes que deixaram o céu para habitar com humanos. Na arte cristã antiga, raramente vemos representações dos vigilantes. Eles são diferentes dos anjos caídos liderados por Lúcifer. Sua queda não foi por orgulho, mas por luxúria, um pecado corpóreo. Muitas culturas têm histórias de gigantes ou semideuses nascidos da união entre seres divinos e humanos. Podemos ver paralelos com os titãs gregos, os jotuns nórdicos, e figuras como Gilgamesh, que era descrito como 2/3 Deus, 1/3 humano. O simbolismo do dilúvio ganha nova dimensão quando entendemos que foi enviado não apenas pela maldade humana, mas para eliminar a corrupção genética causada pelos vigilantes e sua descendência híbrida. Os textos de Enoque descrevem que estes anjos estão presos em abismos escuros, sob os desertos e montanhas, aguardando o juízo final. Este conceito de prisão espiritual aparece também em 1 Pedro 3,19, quando Cristo, após sua morte, pregou aos espíritos em prisão. O que esta história quase apagada dos registros tradicionais nos ensina hoje? Talvez que a linha entre o divino e o humano seja mais tênue do que imaginamos.
que a tentação de abandonar nosso propósito por desejos momentâneos pode ter consequências eternas. Será que ainda existem vigilantes observando a humanidade? A Bíblia menciona que nem todos os anjos caídos estão presos. Alguns ainda vagam como espíritos sem corpos, buscando repouso, como sugerem os evangelhos. E quanto a nós? Somos também filhos de Deus, embora de outra natureza. Estamos cumprindo nosso propósito ou, como os vigilantes, trocando nosso chamado celestial por prazeres terrenos? Paulo nos diz que um dia julgaremos os anjos. Talvez, entre eles, estejam os próprios vigilantes que tanto influenciaram a história humana. Esta é uma responsabilidade e um mistério que poucas vezes contemplamos. No próximo episódio de Revelações Sombrias, exploraremos a escuridão de Deus, os momentos nas Escrituras em que o divino se manifesta através das trevas. Se este conteúdo tocou sua alma, inscreva-se no canal, compartilhe com aqueles que buscam verdades mais profundas, e lembre-se: nem todas as revelações são luminosas, mas todas iluminam.